Deputado Valmir, por favor. Eu não vou sair tão rápido, mas estou saindo. Gente, boa tarde. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre temas tão relevantes para a população brasileira como um todo, tão importantes e que nós devemos estar muito atentos conforme nós ouvimos aqui nas brilhantes exposições aqui do meu amigo que eu quero saudar, Maurício, ex-prefeito de Ubatuba, e do Solon, que também fez uma exposição importante aqui para a gente de compreensão que acaba não acontecendo no nosso cotidiano e na maioria da população. Quer dizer, ninguém está, em geral, preocupado lá na frente com a relação da economia, com a relação do Estado. Todo mundo se preocupa com o futuro e, por isso, a aposentadoria impacta todo mundo e, por isso, a aposentadoria é uma preocupação de todo mundo. Quero saudar a minha amiga Ângela também, aqui nos acompanhando, o vereador Wagner, que está aí também presente, e queria dizer que eu não sou e não me preparei, aí não sou tão organizado quanto o Maurício, quanto o Solon, não me preparei para a exposição. O Solon disse que se preparou para quarta-feira, lá na comissão, e que seria importante, mas já foi apresentado lá por um outro companheiro lá do IPEA. Mas eu acho que a gente tinha que fazer um pouco, eu queria fazer um pouco aqui uma conversa muito menos técnica e um pouco mais política para a gente compreender aí esse momento que nós estamos vivendo. Ao final da fala do Solon, ele disse que o que está em jogo não é uma simples reforma da Previdência, não é um simples aspecto da economia, uma simples visão do que se tem necessário para recuperar a nossa economia. Acho que o que está em jogo é uma visão do papel do Estado brasileiro, uma concepção para que serve o Estado. E aí a gente começa a perceber... Todo mundo aqui é filiado ao PT, não? Ou dos partidos de esquerda, no geral, assim, não? Acho que... Bom, eu vou falando. O que nós precisamos começar, né, a entender um pouco além é por que foi dado o golpe, tá certo? E aqui, nessa demonstração feita pelo Maurício, feito pelo Solon, dá para a gente começar a perceber. Por que foi dado o golpe? É porque não gostavam da Dilma? É porque não gostavam do PT? É porque tinha muita corrupção, como falaram? É porque a economia estava indo mal? Foi dado o golpe porque há diferenças históricas no Brasil entre aqueles que entendem que o Estado deve servir ao capital financeiro e a um grupo específico da sociedade, e entre aqueles que compreendem que o Estado deve servir ao conjunto da população, indistintamente, mas especialmente à população mais pobre, que é quem mais precisa do Estado. Ao longo dos últimos anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, óbvio que nós erramos em muitas coisas, mas é inegável, e a gente está cansado de dizer isso, é inegável, e todo mundo sabe, que o Brasil avançou, e avançou em muitas áreas. O que nos surpreende, obviamente, é imaginar como é que essa elite, que ganhou muito dinheiro também nas gestões do presidente Lula e da presidenta Dilma, porque não houve ruptura nenhuma, como é que essa elite nossa é tão cruel, é tão escrota, que não aceita um mínimo de avanço da sociedade mais pobre desse país. Não aceita. E nós já vivemos isso em outros momentos da história do Brasil. Todos aqui sabem. Então, eu acho que nós precisamos olhar esse processo do desmonte da nossa Previdência Social, que não é uma reforma, é um desmonte da nossa Previdência Social, dentro desse contexto. Porque ela não está isolada sendo debatida. Não é apenas a reforma da Previdência que está sendo debatida na Câmara Federal nos últimos tempos, em especial agora.
há um conjunto de ações e de projetos de desmonte do Estado brasileiro e de desmonte das riquezas do povo brasileiro. Fruto de toda essa construção da elite, não é um golpe apenas parlamentar, foi um golpe dado com uma influência e uma colaboração bastante intensa de uma parte do Judiciário, grande parte do Ministério Público e da imprensa, ou em especial a grande imprensa como um todo. Né? Os setores financeiros e setores do empresariado se juntaram a isso e levaram, e construíram na opinião pública uma ideia, um ataque contra a esquerda e contra o PT, especialmente contra o nosso governo, que levou parcela da nossa base social, inclusive ser favorável à retirada da presidenta Dilma e à troca de governo. Ou não é verdade? Bom, esta construção não foi à toa, e essa construção não se altera da noite para o dia, não se altera num toque de mágica. Mas eles construíram duas narrativas. A primeira é de que nós éramos um bando de ladrão, uma quadrilha que queria saquear o Estado, e, com base nisso, montaram uma chamada Operação Lava Jato para tentar, segundo a lógica deles, acabar com a corrupção, e queriam, evidentemente, tirar aquele governo para acabar com a corrupção, e instalaram, nós sabemos quem, no comando do Estado. Nós sabemos. E agora começa a aparecer, até porque perderam um pouco o controle da questão das ações da chamada Operação Lava Jato e de outras. A outra narrativa que montaram é que nós destruímos o Estado brasileiro. É isso que eu acabei de dizer aqui. Nós sabemos o que era o Brasil antes de 2003 e o que virou o Brasil, em especial na questão desse colchão social que foi criado em função de diversos programas que nós criamos no nosso governo, nas nossas ações. Bom, se é assim, esse combate ele precisa ser feito de forma intensa e não será resolvido, repito, da noite para o dia. Nós precisamos olhar essas mudanças nesse contexto geral da disputa política. Nesse contexto geral da disputa política. E eu tenho algumas preocupações. A primeira, que eu acho que nós não podemos entrar ter uma ideia de que o simples fato, não tão simples assim, mas pelo fato de uma parcela da população ter ido às ruas no dia 15 ou começar a se manifestar contrária à reforma da Previdência, significa que eles já estejam ao nosso lado e já estejam reintegrados a um programa de esquerda para 2018 ou mais para frente. Não é automático. Eu acho que nós precisamos aproveitar esse processo para debater o que significa esta reforma, mas para ir além, o que significa esse governo e a serviço de quem eles estão. O que significa o desmonte do Estado brasileiro nas ações e nos projetos que o governo golpista quer encaminhar na Câmara e no Senado, mas o que significa essas ações, né, que o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal está fazendo na destruição da nossa economia. Não me venham falar que a destruição da indústria de infraestrutura brasileira, como está acontecendo, é em função apenas do combate à corrupção, porque não é. Há uma competição internacional, uma empresa que nem a Odebrecht, por mais que os dirigentes, os executivos da Odebrecht sejam corruptos e tenham que ser eventualmente punidos com relação a isso,
Não começaram a fazer corrupção em 2003, quando o Lula chegou ao governo. Já disseram, inclusive, essa semana, o Emílio Odebrecht reafirmou isso no depoimento, que fazem isso desde lá de trás, e é uma empresa que atuava em 28 países e foi expandindo e cresceu a sua atuação internacional em função das ações do nosso governo, da defesa da indústria nacional. Não me venham dizer que fizeram com a indústria naval brasileira, o desmonte da Petrobras, querendo acabar com o conteúdo nacional, é uma ação de combate à corrupção. Não me venham dizer que ontem a ação feita pela Polícia Federal para desmontar uma quadrilha que atuava na ação da produção de carne, etc., é apenas uma ação de combate à corrupção, porque não é. Porque podiam ter feito isso há mais tempo atrás e de forma mais precisa e ostensiva. O mercado de carne brasileiro significa e tem expandido uma influência grande de competição, em especial com os Estados Unidos. Então, nós não estamos falando de uma ação pequena, nós estamos falando de uma ação, e, do meu ponto de vista, de influência de conspiração internacional contra o Brasil e contra o que significa o avanço do Brasil nos últimos anos. Então, nós precisamos olhar mais para frente. A Previdência, para a gente voltar aqui um pouco para o tema, de fato, é tudo isso que o Maurício falou, e eu queria até elogiar publicamente, já disse ali para o Maurício, a linha de raciocínio que ele pegou. Às vezes, nos debates lá na Câmara, ou mesmo por onde a gente tem passado, um ou outro fala desse aspecto do significado da destruição da Previdência Social para a economia local, para os municípios, e especialmente os pequenos municípios. Mas, com essa linha de raciocínio, eu acho que foi muito importante você falar isso. E o Solon também. O que significa essa projeção irreal, ilusória, imaginária, né, que eles estão fazendo para 2060, para daqui mais de 40 anos, que não tem. O cálculo atuarial que eles apresentam é uma coisa absurda. Esses e outros aspectos, nós precisamos fazer, de fato, o debate. Mas nós precisamos atentar para algumas coisas mais. Primeiro, a questão da Previdência ela é uma questão de maior compreensão por parte da nossa população. Porque a maioria das pessoas sonha em algum dia se aposentar. Agora, nós precisamos convir, nós precisamos aceitar nesse debate que há também, por parte da nossa população, uma certa rejeição à nossa Previdência Social, porque não há compreensão do papel dela. Quem aqui conhece aposentado, ou é aposentado, ou tem na família aposentado, sabe perfeitamente que aposentado, o que ele mais faz é reclamar do salário dele da Previdência, que é baixo. Então, há criada na nossa sociedade uma imagem contra a nossa Previdência Social, de que é uma Previdência corrupta, que tem déficit e que paga pouco, ou seja, muito menos do que as pessoas merecem. Nós precisamos entender que nós temos uma das previdências mais avançadas do mundo. Num país de dimensão continental, um dos maiores países em população do mundo. Talvez o Brasil seja o maior país, tenha a Previdência Social, seja o maior país que tenha uma Previdência Social nesses moldes, que não é só a Previdência, é Previdência, assistência social e saúde. A Constituição de 88 deu um avanço muito grande nisso, e a Ângela, que conhece isso mais do que eu, sabe o que significa isso. Previdência, assistência e saúde. É uma previdência solidária, da qual uma atual geração trabalha e paga também para as gerações futuras. E é óbvio que precisa ter um reajuste de tempo em tempo, porque a população vai, a expectativa de vida vai mudando, a população vai envelhecendo. É natural. Solon falou disso. O governo da presidenta Dilma estava preparando a reforma da Previdência. Mas preparando a reforma da Previdência em que moldes? Chamando os trabalhadores, chamando os aposentados, chamando os empresários e o próprio governo para debater. E há uma via no governo da presidenta Dilma já,
uma grande resistência do Ministério da Fazenda, dos técnicos do Ministério da Fazenda, em função disso. O Solon deu esse exemplo aqui, porque a visão deles é uma visão pura e exclusivamente econômica, não é uma visão social. Então, nós precisamos fazer esse debate com a população. Nós estamos tratando do maior colchão social que o país tem. É aquilo que diminui bastante intensamente a desigualdade no Brasil, que é uma desigualdade muito grande. O que significa desmontar isso? Significa acabar com as economias locais, significa acabar com a condição mínima de sobrevivência de parcela grande da população. As alterações que querem fazer são alterações para reduzir a perspectiva, em especial das gerações futuras, de compreenderem o que significa da aposentadoria e entrarem para o mercado financeiro e entrarem para a previdência privada. A grande necessidade que eles têm para aprovar esta reforma ou esse desmonte da Previdência é atender uma das dívidas que eles têm com o golpe, que é a Previdência privada e o setor financeiro. É isso. E por isso que tem intensamente essa pressão para que seja aprovado. O governo mandou para a Câmara Federal, no final do ano passado, essa reforma. Já tinha mandado lá, e vocês acompanharam, a reforma do ensino médio, já tinha mandado a reestruturação dos ministérios e um monte de coisa que nós estamos, evidentemente, tentamos combater. A PEC 247 depois virou 55 lá no Senado, que congela os gastos do Estado por 20 anos, em especial da saúde e educação. Maurício e o Solon já se referiram a isso, e que vai, né, impactar muito a vida das pessoas. Mandaram no final do ano. Esse debate, a ideia deles e o projeto deles é que fosse concluído na Câmara agora, em meados de março. O dia 16 de março, quer dizer, foi essa semana, era a expectativa deles, né, concluírem na Câmara, mandar para o Senado, mas começaram a perceber, pelas ações nossas lá e por aquilo que a sociedade começou a se movimentar, que, como diz o outro, o buraco é mais embaixo. É mais difícil eles aprovarem essa reforma do que eles imaginavam, porque as pessoas começam a entender. Eu apostaria, isso aqui não é para que ninguém fique feliz, satisfeito e confortável e tranquilo, tá certo? Não é projeção, é uma opinião, e, repito, não é para que ninguém fique tranquilizado e acomodado, mas eu arriscaria dizer que, se fosse votada a Previdência hoje, lá na Câmara, ela não passaria. E não passaria por quê? Porque os deputados começaram a perceber que eles vão ter pressão social. Eles vão ter problema para se reeleger no caso de aprovar uma reforma como esta. Isso significa que a gente tem que se acomodar? Não, de forma alguma. Mais pressão. Agora, eu queria dizer aqui para vocês o seguinte: a pressão tem que ser feita nesses moldes que o Maurício falou, né, individualmente em cada deputado que ainda não tenha se manifestado ou tenha se manifestado a favor da Previdência. Tem que convencer, tem que mandar e-mail, tem que mandar WhatsApp, tem que entrar no Facebook, tem que fazer manifestação na cidade onde o deputado mora, tudo isso. Mas eu acho que a maior pressão que nós podemos fazer é no diálogo com a população, é no convencimento do que significa isso para a população. Porque o governo federal está fazendo campanha na televisão, campanha nos jornais, campanha nas rádios. E está fazendo campanha nesses moldes que eu disse aqui de passagem, que eles já disseram. A nossa Previdência é uma Previdência que é ruim, a nossa Previdência não tem dinheiro, tem um déficit, o que é uma falácia. As 500... Aliás, eles tiraram do site da Previdência os 500 maiores devedores da Previdência. São 500 bilhões que as grandes empresas devem para a Previdência Social. Não apresentam direito adequadamente o cálculo atuarial, então, portanto, não há que se fazer projeções para o futuro, porque eles não têm essa projeção, mas dizem que, em médio e longo prazo,
a Previdência vai estar destruída. Então, é um conflito de narrativas. Então, nós precisamos dialogar com as pessoas. E é fácil as pessoas entenderem. Dizer para uma mulher que começou a trabalhar com 16 anos e que tem 44 anos quando, se, porventura, um projeto desse fosse aprovado, essa mulher teria trabalhado 28 anos. Mas, se ela interrompeu algum tempo de contribuição, então esse tempo já prorroga. Se ela contribuiu os 28 anos, ininterruptamente, ela vai ter que contribuir durante mais 21 anos para ter o direito à aposentadoria. Então, olha só. Eu queria que a gente dialogasse com as pessoas, fizesse os nossos debates internos, mas que a gente pudesse chegar num motorista de ônibus e dizer, meu amigo, você é motorista de ônibus. O seu direito à aposentadoria aqui hoje é depois que você trabalha 25 anos, porque é um serviço de risco, é um serviço insalubre. E com a aprovação desse projeto, você vai ter que contribuir, não é trabalhar, vai ter que contribuir durante 49 anos. Eu queria que este motorista de ônibus começasse a entender isso, porque ele sabe que ele não tem saúde para trabalhar 49 anos dirigindo um ônibus. Uma professora, um professor, aguenta 49 anos numa sala de aula? Então, este debate, esse diálogo, nós precisamos fazer. A maior pressão com relação aos deputados vem quando ele for na igreja, quando ele for na padaria comprar um pão, quando ele for no teatro, quando ele for dar uma palestra não sei aonde, que as pessoas comuns falem com ele. Falar, meu amigo, quando ele começar a sentir que o eleitor dele, aquele que votou nele, está resistente. E uma grande parte dos deputados começou a resistir isso. Porque também os prefeitos, Maurício, começam a perceber isso de uma forma ou de outra. O cara começa a fazer esse raciocínio. A cidade pequena, que tem uma dependência muito grande, né, dessa questão dos recursos oriundos da Previdência, da assistência social, sabem o que significa isso para a sua economia local. Podem não ter tido essa compreensão lógica ainda, podem ainda estar meio confusos do que vai acontecer, mas é preciso que a gente faça esse debate. Então, eu acho que este caso é um caso, assim, apesar de ser mais cruel, apesar de ser mais complicado do ponto de vista da nossa concepção do papel do Estado, eu acho que é mais difícil eles aprovarem. Precisa 308 votos. Essa pressão social, esse entendimento é mais fácil. Agora, eu quero confessar para vocês que eu estou muito preocupado, mas muito preocupado, é com a reforma trabalhista. Muito preocupado. Porque a reforma trabalhista ela é de menor compreensão. A reforma trabalhista ela é mais polêmica do ponto de vista da nossa base social. Pequeno e médio empresário acha, assim, muito convictamente que precisa ter mudanças. A questão da ação da Justiça do Trabalho, ela, de fato, é polêmica muitas vezes. E o mote que eles querem dar de que a economia só se recupera se nós mudarmos a carga tributária, se nós desonerarmos o impacto da folha de pagamento sobre a produção, é um mote de difícil diálogo com uma parcela da nossa base social. Mas isso, gente, uma reforma como essa significa também voltar à Idade Média do ponto de vista do trabalho. Significa a gente acabar com direitos que foram conquistados com suor e sangue de muitos dos nossos antepassados, de muitos companheiros que enfrentaram a luta durante muito tempo, não caiu nada de graça. Nós não temos férias, 13º, jornada de 44 horas de graça. A história do negociado sobre o legislado parece um discurso bonito, pô, mas agora eu vou ter o poder de negociar essa justiça do trabalho, essa ação do Estado do trabalho. Parece um discurso bonito, mas nós queremos negociar a partir da lei. E o que eles vão fazer é, de fato, rasgar a CLT e a possibilidade da gente ter uma base mínima de negociação. E imagina, além disso,
Nós estamos num grande embate para que um juiz do Tribunal do Trabalho, agora, essa semana, mandou não esconder as empresas que estavam sendo processadas por trabalho escravo. Nós estamos no século XXI e ainda temos trabalho em condição análoga à escravidão no Brasil, com a legislação que nós temos e com a força política de alguns dos nossos sindicatos, de algumas das nossas entidades sociais. Vocês imaginam se aprova uma situação dessa? E, vou repetir aqui, eu estou muito preocupado, porque o nosso foco nos movimentos sociais, até com razão pela condição, ele está concentrado muito no debate da Previdência. Então, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos começar a falar da reforma trabalhista e começar a dialogar com as pessoas e dar uma condição de compreensão disso para as pessoas. A alteração do trabalho intermitente. Tem lá uns 20 projetos tramitando. Extinção da NR12, da NR15, né? Mudança, desconsiderar o trajeto da casa para o trabalho como possibilidade de acidente de trabalho, né, como sendo condição de acidente de trabalho. Tem um conjunto de ações e de projetos que eles estão lá. E há uma pressão para que a comissão especial que está analisando a reforma trabalhista seja terminativa, qual seja, o projeto ser aprovado na comissão onde, obviamente, eles têm a maioria e não passe pelo plenário da Câmara. O roteiro que eles estão fazendo lá, gente, é um roteiro que possibilita eles terem esses avanços para a lógica de Estado que eles têm. Vão colocar essa semana próxima a terceirização, que quem está acompanhando aqui sabe o que significa isso, né? Nós temos muitos trabalhadores terceirizados, queremos regulamentar os trabalhadores terceirizados. Agora, nós não podemos permitir que, indistintamente, tá certo, para atividade fim, inclusive, as empresas possam terceirizar todos os trabalhadores, reduzindo ainda mais, né, a sua condição de trabalho e a sua condição salarial. Nós não podemos permitir. Bom, eles vão colocar, era para ter colocado essa semana passada, essa que está concluindo agora, vão colocar na terça-feira, o presidente da Casa já disse que vai colocar em pauta, e nós vamos tentar resistir, obstruir, etc., etc. Depois, em seguida, se vier para o plenário, quer dizer, vamos fazer o esforço para vir para o plenário, vamos apresentar recursos, tudo mais, vamos colocar a reforma trabalhista e depois a reforma da Previdência. E, repito, a reforma da Previdência, ela, hoje, se fosse colocado, eu acho que não passaria, precisa de 308 votos. A reforma trabalhista, há um debate, né, da possibilidade de discutir com voto qualificado, porque alguns, como eu, entendem que está mudando um código que tem relação com a Constituição, portanto, a CLT, portanto, tem que ter quórum qualificado. Agora, não é a compreensão da mesa da Câmara e da maioria dos deputados. Então, repito, querem fazer terminativamente na comissão, se vier para o plenário, vai ser em votação de maioria simples, o que é mais fácil para eles aprovarem. Então, nós temos que fazer uma pressão social e depois a reforma da Previdência. A nossa posição, para a gente poder, para eu encerrar aqui, não sei se estou falando demais, e para a gente poder compreender, as redes sociais são importantes, muito importantes, e a gente tem que utilizá-la para a gente poder fazer, né, a divulgação das nossas propostas, daquilo que nós entendemos, das nossas ideias, e para fazer o debate político, às vezes. Mas as redes sociais, às vezes, a gente acaba fazendo uma disputa sem compreender direito, né, como a coisa, de fato e realmente, está acontecendo. E nós, nesse processo, vamos ter que tomar cuidado nesse sentido. A bancada do PT tem uma posição fechada, não é fechada por ser centralizada, tem uma posição clara, fechada, uniforme, unitária, contrária a esta reforma da Previdência. Não tem nenhum deputado da bancada do PT
que é favorável a ponto A ou ponto B, não. É integralmente contrário, nós vamos trabalhar integralmente contrário à reforma da Previdência. Mas nós temos um trâmite legislativo lá. E esse trâmite legislativo nós precisamos executá-lo da melhor forma possível para impedir que essa reforma passe. Então, nós estamos, do ponto de vista da nossa posição, entre a nossa posição e a ação tática lá na Câmara, nós apresentamos algumas emendas que suprimem e rejeitam o texto integralmente, mas nós decidimos na bancada assinar todas as emendas possíveis dos diversos deputados que apresentarem, dos diversos partidos que apresentarem. Então, tem emenda, vou dar um exemplo aqui, tem emenda do tipo assim, a idade mínima não é 65, a idade mínima é 63. Não tem problema, nós estamos assinando enquanto emenda. Por que nós estamos assinando isso? Porque nós queremos retardar ao máximo a discussão lá. Quanto mais emendas forem apresentadas, independente de serem absurdas, e a assinatura é apenas para tramitar, mais tempo a gente consegue levar para essa coisa ser aprovada. Isso, taticamente, é importante para nós. E por que taticamente é importante para nós? Quanto mais tempo levar para ser debatido, mais gente da população vai começar a entender o que está em jogo. Mais diálogo nós podemos fazer com as pessoas. E mais resistência essas pessoas vão colocar junto aos deputados. Então, portanto, nós temos que ganhar esse tempo. Por isso que nós estamos usando essa tática. O Maurício falou dessa questão. Por isso que nós estamos usando essa tática. Para dar um exemplo do que é isso. Eu não estou na comissão nem da reforma da Previdência, nem da reforma trabalhista, porque, obviamente, a bancada tem 58 deputados, a gente tem uma divisão lá de tarefa. Eu sou da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto da Previdência veio no final do ano para a Comissão de Constituição e Justiça. O relator, em um dia e meio, apresentou o relatório para a gente votar na Comissão de Constituição e Justiça. Qual foi a nossa ação? Vamos obstruir a votação. O que é obstruir a votação? É usar das possibilidades regimentais, né, para que a gente retarde a votação e dar canseira nos outros deputados, que são maioria e que têm a maior parte dos votos. Eu estou concluindo. A maior parte dos votos. Na Comissão de Constituição e Justiça, no final do ano, nós íamos levar, usando todos os instrumentos regimentais de obstrução, nós íamos levar de 2 dias e meio a 3 dias para votar. E tinha um monte de outros projetos para votar no plenário que eles queriam aprovar rapidamente, dentre eles o orçamento, medida provisória, e etc, etc. Qual que era a ideia deles, como eu falei aqui no começo? A ideia deles era encaminhar para o Senado agora em março. Portanto, para que isso acontecesse, tinha que votar na Comissão de Constituição e Justiça em dezembro, montar a comissão especial em dezembro, convocar o Congresso extraordinariamente dia 15 de janeiro, para a comissão funcionar, apenas interrompendo o prazo ali de início de ano, a comissão funcionar e tramitar, votar no plenário e mandar para o Senado. A nossa posição era, vamos ganhar tempo. Como é que a gente ganha tempo? Vamos fazer um acordo para que não seja instalada agora. Para a gente fazer o acordo e não ser instalado, tivemos que tirar o kit obstrução, chamado kit obstrução, garantindo o nosso direito de fazer o debate na comissão. Então, nós levamos 1 dia e meio para votar. Aí, alguns deputados, inclusive do PT, diziam, não, mas nós não podemos fazer esse acordo, nós temos que resistir. Eu falava assim, olha, é verdade, nós temos que resistir, mas nós vamos resistir aqui 3 dias, 2 dias e meio, 3 dias. Eles vão votar, passar o trator, votar, montar a comissão, sabemos o roteiro. Agora, se nós fizermos esse acordo, a comissão só vai ser montada, segundo o acordo, depois da troca do presidente, em fevereiro. Até lá, não vai ter um almoço de Ano Novo, um almoço de Natal na casa de um brasileiro que o assunto da Previdência não vai entrar em pauta. Então, nós precisamos ganhar tempo. Então, nesse sentido que eu estou dizendo agora, nesse processo de tramitação. Qual é o nosso papel, então? Lá na Câmara, fazer o combate, rejeitar, né, trabalhar contra, usar todos os instrumentos regimentais para impedir, fazer o nosso papel lá. Mas nosso papel na sociedade, além de pressionar os deputados, além de pressionar os senadores,
é buscar canais de diálogo com a população, de esclarecer mais. E um dos canais que nós estamos arrumando de obstrução é exatamente a CPI, que proposta não só pelo senador Paim, por um grupo de deputados, da qual eu também faço parte, que são uma frente parlamentar em defesa dos direitos da classe trabalhadora, que propôs uma CPI mista, uma CPI no Senado, com o mesmo teor, com a mesma característica. Nós estamos tentando pegar a assinatura na Câmara, o Paim está tentando, e mais alguns senadores, pegar lá no Senado, para a gente também ganhar tempo nesse debate, e estamos tentando, né, ampliar esse debate, esse diálogo com a população no geral. Queria encerrar aqui e agradecer, que acho que eu já estou falando demais, a oportunidade. Estou à disposição aí, se também se tiver alguma pergunta. Tá bom? Não, é que a CPI ela tem um outro rito, né? A CPI ela serve muito mais como um instrumento político de disputa do que um instrumento jurídico de legislativo de ação, né? Do ponto de vista da resolutividade dela nesse caso. Quer dizer, ela não vai atrasar a votação, não vai retardar a votação pelo fato apenas de ser instalado. Mas ela pode, obviamente, atrasar e retardar a votação pelo contexto político que ela cria, né, tanto no processo de coleta de assinatura e de debate na sociedade, de divulgação, quanto se instalar na própria atuação da CPI. Não, o efeito social é importante, acho que porque um instrumento como esse, nós vamos começar a combater alguns discursos que dizem que a nossa Previdência é falida e mostrar, né, principalmente os devedores da nossa Previdência. Acho que é um debate. Por que o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, por que não cobra esses devedores? Então, quando eles dizem, né, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, né, os técnicos de carreira, inclusive, dizem que a nossa Previdência está falida, não apresentam números irreais, né, não visíveis, eles precisam dizer por que eles não cobram. Então, num processo de CPI como esse, nós não podemos colocá-los na parede nesse sentido.